Doutora Saad, aí mais de 500 mil palestinos já retornaram para o norte de Gaza, mas, né, se assomam centenas de milhares de relatos de falta de água, comida, a ambientação toda ela ainda muito, muito assolada, uma precarização de estada. Como o senhor vê os próximos instantes desse risco, né? Porque nós estamos numa encruzilhada agora. Eu preciso ocupar o território justamente para não sofrer nenhum tipo de medida desse pé na porta norte-americano, que seria desse expurgo da diáspora do povo palestino dali, ao mesmo passo em que eu preciso que esse espaço seja asseado ali para que eu tenha uma habitação adequada. Como proceder dessa forma e como isso vai se dar lá na Palestina, lá na faixa de Gaza? Tanto na faixa de Gaza como no sul do Líbano. No sul do Líbano, depois de uma trégua, de um cessar-fogo solicitado pelos Estados Unidos, e o Líbano, como governo, aceitou de 60 dias, Israel não se retirou e permaneceu alegando que o exército libanês não entrou. Na verdade, o exército libanês ele só entra quando Israel sai, porque não há necessidade, não há decisão política de os dois exércitos estarem na mesma praça querendo se conversar. Isso não Claro. existe. Sai. Então, no Líbano, teve um avanço popular muito forte que incomodou bastante Israel, e tanto que ela pediu uma prorrogação desse cessar-fogo, né, para ela se adequar, até dia 28 de fevereiro, o governo do Líbano aceitou até dia 18 de fevereiro. Então, ainda tem população, são 19 vilarejos, que Israel precisa sair deles, e a gente vê como a massa popular avança. Em Gaza não muda. Em Gaza é igual. A massa popular avança. E agora há pouco eu estava assistindo a transmissão da troca de prisioneiros. Uhum. O Estado de Israel, o Netanyahu, o escritório do Netanyahu, disse que parou, não vai mais devolver. Por quê? Parou com a entrega dos prisioneiros. Ele segurou 110 prisioneiros que seriam libertados, ele reteve e adiou essa entrega. A, a justificativa dele é que ele não gostou das imagens e ele acha que os prisioneiros estão sendo ameaçados pelos palestinos. Quer dizer, essas imagens da presença do Hamas, da presença do Jihad e da presença do apoio popular, do seio popular apoiando essa imagem, isso incomodou demais Israel. Por quê? Porque no momento que você tem um retorno da população, você tem outras duas situações a se fazer. Primeiro, eu acredito que o cessar-fogo em Gaza não retornará com uma guerra, porque não é nem interesse dos Estados Unidos, muito menos interesse do exército de Israel, que está totalmente cansado, e da própria população, que já começou a admitir que houve uma derrota, é impossível, é preciso conviver com os palestinos. O próprio presidente Trump já disse que Israel, se ela quer fazer acordo com a Arábia Saudita em normalização, ela precisa, naturalmente, de pensar no Estado dos dois Estados, palestino e israelense. Então, os deslocados palestinos estão retornando ao norte de Gaza. Agora, o que significa isso? Significa que eles vão ocupar, nem que fosse com tenda. Qual que é o próximo passo? O próximo passo que Israel teme, mas já apareceu, é a administração. Quando você tem uma população de 500 mil ou de 1,5 milhão, você precisa de uma administração, você precisa de um primeiro-ministro, vamos dizer, você precisa de funcionários públicos, ministérios, principalmente de apoio, de saúde, e ainda mais receber o dinheiro de funcionalismo público. E tudo isso está acontecendo com a mesma direção do Hamas. Então, primeiro, não vai ter tudo indica que não haverá um retorno às agressões, portanto, não haverá de novo um deslocamento desses pessoal de Gaza. Segundo, a administração está sendo consolidada pelo Hamas, que é muito provável que haja uma concordância junto com a Autoridade Nacional Palestina para disfarçar um pouquinho para que os israelenses aceitem isso daqui. Eles vão ter que aceitar. E terceira coisa é o processo de reconstrução. O processo de reconstrução, por incrível que pareça, é o mais simples, porque quem vai pagar são os países árabes. Você está fazendo uma reconstrução, talvez de 100 bilhões, 150 bilhões de dólares. Isso para o Golfo Pérsico não é absolutamente nenhuma impossibilidade. Então, a reconstrução depende naturalmente dessa solidez dos palestinos em retornar em suas casas. As imagens que a gente vê de
falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, de eletricidade, o povo palestino, o povo libanês, que são os dois mais que sofreram com isso, já estão acostumados. Mas a questão mais importante é a questão estratégica. A primeira, eu acredito que não haverá um retorno à guerra, mas por causa dos israelenses que não têm mais isso, essa força. Existem várias violações que eles estão fazendo, mas isso vai acabar. A terceira coisa, ficou evidente que o Hamas é o único partido, é a única organização civil, não somente militar, mas civil, capaz de controlar a faixa de Gaza. Consequente, nós estamos voltando ao antes de 7 de outubro. E antes de 7 de outubro, realmente, Israel ainda se achava totalmente poderosa e os palestinos já estavam com a questão palestina deles praticamente morrendo. Agora inverteu. Os palestinos têm todo o apoio internacional, têm todo o apoio dos países árabes, não tem possibilidade mais de um expurgo disso daqui. Então, agora, o que a gente vê ainda? Vê um pouquinho as conversas do presidente Trump com slogans eleitoreiros, tipo, vamos tirar os palestinos de Gaza, vamos levar para a Jordânia, para isso. Já responderam para ele. Alguém só não respondeu. Onde você estava nos últimos 1 ano e meio? Estava dormindo? Então, é isso daqui. Eu acho que a gente tem que ver o que é, de fato, um sofrimento imediato, mas o que vem na questão estratégica. Na questão estratégica, o povo palestino continua, eles só podem ter um Estado, eles vão ter o dinheiro para reconstruir tudo, e vai ter que ser dentro daquele conceito americano, que a troca das invasões da prepotência americana por investimentos e parceiros. Se você perceber, ninguém mais está falando do Irã. Será que desapareceu? Ninguém mais falou do Iêmen. Por quê? É um conjunto de macropolíticas que os Estados Unidos entrou com Trump, 100 dias de promessas que ele vai cumprir, e depois, vamos dizer, começa a cair a ficha para todos. E essa caída de ficha para todos é o grande acordo que os Estados Unidos, ao meu entender, vai acabar fazendo com o Irã. A gente tem, no Oriente Médio, não dá para separar muito os contextos, porque ontem teve uma grande mudança na Síria. O próprio Jolani, ele assumiu a presidência da Síria, com apoio disso daqui, e ele acabou dissolvendo o parlamento, que significa que não vai ter poder a não ser ele. Dissolveu o exército, isso daqui é muito perigoso, porque as facções do exército, já preparadas para a guerra, e elas não vão ser mais entregadas dentro do exército, elas vão formar guerrilhas, elas vão formar igualzinho aconteceu no Iraque. No Iraque entrou Paul Breitner, na época dissolveu o exército do Iraque, 2 dias depois se formou Al-Qaeda e grupos enormes, porque são grupos treinados pelo exército. Você precisa de recursos humanos antes de você precisar das armas. Na Síria está acontecendo a mesma coisa. Colocaram um ditador, porque com histórico terrorista, mas que está totalmente submisso à Turquia e aos Estados Unidos, dissolveram o exército, que na verdade é um exército nacional, ele não tem nada a ver com os políticos que estão no poder, muda a política, você não muda a hierarquia do exército, nem o modelo do exército. Ele montou isso em cima das milícias que ele tem, dissolveu os partidos políticos, inclusive aqueles que se consideravam da oposição e que ficavam na Turquia. Então, literalmente, assumiu, já disse que não vai ter constituinte até 3 anos, e depois da constituinte que vai se pensar na eleição de um presidente. A gente nem sabe se vai ser um presidente direto ou indireto. Então, a Síria está caminhando com essa centralização de poder a se alinhar perfeitamente com o eixo do Catar e da Turquia. Isso vai contra os interesses dos Estados Unidos, vai contra os interesses de Israel, e a Síria parece que tem grande possibilidade de realmente acabar entrando numa guerra civil para se dividir. E talvez isso seja o grande ponto que virá, que ainda é uma incógnita, enquanto o Líbano e Gaza, as coisas estão caminhando para diminuir a tensão. E a última coisa é a própria Cisjordânia. A Cisjordânia parece que está tirando a raiva do israelita, do sionismo, se direcionando, tirando de Gaza, que não conseguiu absolutamente, para dentro da Cisjordânia. Porém, dentro da Cisjordânia, nós temos uma resistência embaixo de um fogo que a qualquer momento pode explodir enormemente. Então, a Cisjordânia hoje é a grande área de tensão.
Não existe uma estratégia israelense que não seja a guerra, que não seja a imposição. Então, dentro de Israel, enquanto tivermos o mesmo governo do Netanyahu, apoiado pelo Smotrich e a extrema-direita, nós só temos que esperar piora, 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 violações aqui, violações no Líbano, em Gaza, e um banho de sangue que ele está tentando impor. Quando que isso pode mudar? Isso deve mudar, eu acredito, dentro dos próximos meses, porque a própria população de Israel está começando a enxergar que realmente houve uma guerra em Gaza, houve uma derrota israelense, e o que a gente quer fazer? Se recompor para recomeçar tudo. O número de imigração de Israel para fora já é um número enorme. Os colonos do norte de Israel ainda nem voltaram, nem voltaram. O pessoal do Líbano já está invadindo, empurrando o exército Uhum. com corpo e peito aberto. O Israel não consegue nem dar confiança, nem credibilidade para voltar. Então, por quê? Está esperando uma nova guerra? Está esperando uma mudança no governo do Líbano pró-Israel? Isso não vai acontecer. Então, agora é aquela hora da derrota que ainda se nega a entender que isso aconteceu. Para os palestinos, naturalmente, para o pessoal do Líbano, tem um preço muito alto de sangue e suor, destruição e tudo isso. Mas acredito que é impossível, na macroestratégia, a não ser pacificar a Gaza, pacificar o Líbano, entender o que vai acontecer na Síria, e aí vem a segunda, a principal, a principal linha que a gente vai ver que o governo dos Estados Unidos vai fazer em relação ao Irã. O Biden já submetia ao Deep State, ao Conselho Nacional de Segurança, de não fazer Uhum. mais guerra com o Irã. Eu acredito que o Trump está muito mais afim de se focar na economia do que querer comprar uma briga e uma guerra com o Irã. E tudo indica que realmente está tudo sendo preparado e nós estamos passando pelo momento que a sociedade israelense aprendeu e está começando a entender que ela realmente foi derrotada.